começar saudando os meus irmãos bispos aqui presentes, e como não são tão numerosos, eu queria dizer o nome de cada um, como uma forma também de agradecer a sua presença entre nós, começando pelo nosso querido bispo emérito, Dom Luciano, o senhor arcebispo de Niterói, presidente do Regional Leste 1, Dom José Francisco, o querido irmão com quem tive a graça de, durante 7 anos, começar o ministério episcopal, Dom Murilo Krieger, arcebispo emérito de Salvador, de São Salvador da Bahia, Dom Gregório Paixão, que foi colega também lá em Salvador, bispo auxiliar e agora bispo de Petrópolis, Dom Luiz Henrique, bispo de Volta Redonda. Os dois ali são meus bispos, né? Meus pais moram na diocese de Volta Redonda e fui padre na diocese de Petrópolis. Dom Tarcísio, bispo de Duque de Caxias, secretário do Regional, e Dom Jeremias, bispo emérito de Guanhães. Na pessoa do Padre Max, nosso vigário-geral, quero saudar todos os padres aqui presentes, de nossa diocese, de outras, de Petrópolis, também que vejo por aqui. Saúdo as religiosas, religiosos, nossos seminaristas, povo de Deus aqui representado, porque essa missa nós quisemos que fosse mais com o clero, uma maneira também de dar graças a Deus e de rezarmos pelo bispo e por nossa diocese. Quero primeiramente expressar minha alegria por estarmos aqui junto à Mãe Aparecida. Agradeço Frei Walter e os demais frades para esta ação de graças compartilhada com meus irmãos bispos, padres, diáconos, religiosos, leigos e leigas. Como sempre, a palavra da liturgia do dia é providencial para aquilo que vivemos e celebramos, e hoje nos provoca com a pergunta que Jesus dirige aos apóstolos e aos discípulos de todos os tempos. Depois de algum tempo caminhando com o Senhor, é preciso continuar buscando a resposta sobre quem é Ele para cada um de nós, para não correr o risco de caminhar em vão. Cada etapa da vida é oportuna para retornar a essa pergunta de Jesus, que está no centro de toda a experiência cristã. Quem Cristo está se tornando para mim, para cada um de nós? Essa, meus irmãos e minhas irmãs, é sem dúvida a pergunta fundamental que devo fazer ao ter a graça de ir celebrando datas importantes que marcam o passar do tempo. Também nesta Eucaristia quero, junto com vocês, dar graças pelos meus 30 anos de ordenação sacerdotal e 10 anos de serviço episcopal na Igreja de Cristo. Não posso ser cristão sem responder quem Ele é para mim e quem eu sou para Ele. Cada resposta, porém, soa vazia se não tocar a minha vida, se não expressar o quanto me arrisquei com Ele e por Ele. Não se trata de consultar o catecismo ou livros de teologia, embora isso ajude, mas interessa o que carrego escrito sobre Ele dentro de mim. Na verdade, não importa só o que eu digo sobre Ele, mas o que vivo dele. Não minhas palavras, mas minha paixão por Ele. Vejo que essa é a provocação que essa pergunta sempre nos coloca. O tempo de ministério não é tanto uma coleção de feitos. Hoje seria natural que recordasse, e pessoalmente na oração dou graças a Deus e recordo tantas realidades vividas ao longo desse período. Mas o tempo de ministério é ocasião
para diferentes encontros com Cristo. E é isso que tece a nossa história. E a sua identidade vai se revelando a nós a passos lentos, na nossa experiência pessoal, seguindo o ritmo de nossa história e da história do mundo. E como nos revela hoje o trecho do Evangelho que lemos, a cruz é o lugar por excelência para revelar o rosto de um Deus que em seu Filho amou tanto o mundo. O Papa Francisco nos lembra sobre o bispo que, unindo-se a Cristo na cruz da verdadeira entrega de si, faz jorrar para a própria igreja a vida que não morre, a coragem de morrer, a generosidade de oferecer a própria vida e de se consumir pelo rebanho, estão escritos, diz o Papa, no DNA do episcopado. A renúncia e o sacrifício são connaturais com a missão episcopal. E finaliza o Papa dizendo: o episcopado não é para si, mas para a igreja, para o rebanho, sobretudo para aqueles que, segundo o mundo, são descartáveis. Portanto, para continuar buscando a resposta para a provocação que Jesus hoje nos faz, será preciso decidir-se de novo por segui-lo pelo caminho estreito da doação da vida, que se realiza nos 1000 detalhes em que se desdobra o ministério. Na pregação corajosa da palavra de Deus, especialmente diante do panorama do nosso tempo tão relativista, no zelo pelos sacramentos que santificam o povo de Deus, procurando ser, apesar da nossa limitação, imagem daquele pastor que tem cheiro de ovelhas e dá a vida. Oportunas também, meus irmãos e minhas irmãs, são as palavras que o profeta Ageu dirigiu ao sumo sacerdote Josué, que tem que enfrentar desafios gigantescos na volta do exílio. Faltavam recursos para a reconstrução do templo e da vida do povo, que era saudosista do antigo esplendor do templo, da liturgia. E nessa situação de desânimo, em que tantas vezes também hoje nós podemos nos encontrar, ecoa a palavra do Senhor: coragem, eu estou convosco, o meu Espírito permanece no meio de vós, eu assumi um compromisso convosco, não temais. É sempre bom ouvir essas palavras de encorajamento da parte do Senhor. Falo para mim, falo para cada irmão e irmã aqui presente e aqueles que nos acompanham. Quando há 10 anos eu respondi ao convite do Papa Bento XVI, confesso que não tinha a dimensão do significado desse ministério, que pede para nós mais disponibilidade para o serviço na igreja. Porém, apoiei-me numa convicção, que é uma convicção muito forte, que veio no meu coração quando recebi o chamado também para vir a Nova Iguaçu. Eu estou convosco. Eu assumi um compromisso convosco, não temais. Eu me lembro das primeiras palavras de Dom Murilo. Não sei se ele se lembra, mas eu acho que sim, porque eu já ouvi que ele repetiu para outros. Ele dizia assim: eu estava na nunciatura, o secretário da nunciatura ligou para ele para dar a informação que eu tinha aceitado ser bispo auxiliar de Salvador, e ele me deu essas palavras de ânimo. No início é complicado, mas depois fica pior. Essas palavras de ânimo naquele dia. Era uma brincadeira, quem conhece Dom Murilo sabe do seu bom humor.
Somos assim, irmãos e irmãs, chamados a reconstruir o templo, a vida da igreja, como um novo Francisco de Assis, com humildade e com muita luta. O Filho do Homem deve sofrer muito. Ele deve ser rejeitado, morto e ressuscitado no terceiro dia. A profecia de Ageu é verdadeiramente cumprida no novo templo, que é o corpo de Cristo, o verdadeiro templo de Deus. É no corpo de Cristo que podemos encontrar Deus. Não apenas isso, mas podemos todos juntos formar no corpo de Cristo o verdadeiro templo de Deus. Por isso precisamos viver períodos de dificuldade. Como é difícil falar sobre isso hoje. Até mesmo de humilhação, para que o nosso amor seja purificado, nossa oferta seja verdadeiramente digna de Deus. E em vez de desanimarmos, aproveitemos as dificuldades para aumentar a nossa confiança. Deus está conosco, meu Espírito está entre vós, não devemos temer. E essa presença de Deus é uma companhia que se faz muito concreta. Por isso hoje agradeço, ao longo desse curto período, 10 anos, agradeço tantas presenças concretas que foram para mim essa certeza de que Deus está comigo, conosco. Dom Filipe, Dom Murilo, Dom Luciano, os padres em Salvador, aqui em Nova Iguaçu, diáconos, o povo de Deus, de uma maneira geral, que com seu carinho, com a sua colaboração, tornam visíveis essa promessa de Deus. E finalizo lembrando para mim, para nós, que não só Deus está conosco, mas nós também devemos estar com Ele. Para ajudar os seus discípulos a entenderem essas coisas difíceis também para nós, Jesus os leva ao silêncio, ao retiro, à oração. Por isso o Papa insistentemente recorda que a primeira tarefa do bispo é estar com Jesus na oração. Mas lembra também que é importante rezar pelo bispo de coração. Pedir ao Senhor, Senhor, cuida do meu bispo, são palavras do Papa Francisco. Cuida de todos os bispos e envia-nos bispos que sejam verdadeiras testemunhas, bispos que rezem e que nos ajudem com a sua pregação a compreender o Evangelho, a ter a certeza de que tu, Senhor, estás vivo, estás entre nós. Hoje se faz memória de Nossa Senhora das Mercês. Eu gostaria de ter sido ordenado no dia 1º de outubro, mas um dos bispos consagrantes foram Dom Filipe, Dom Alânio e Dom Murilo. Um tinha dificuldade, então antecipamos para o dia 24. E eu nem sabia que era a memória de Nossa Senhora das Mercês, mas fiquei muito feliz, porque esse sinal de Nossa Senhora é sempre um sinal de alegria e de esperança. Quantos favores recebemos diariamente da Mãe de Jesus. Que ela continue providenciando o que nos falta e nos ajudando a fazer tudo o que o seu Filho nos disser. Amém.